Vamos rezar aqui a oração de Santo Tomás, que é também conhecida como oração do estudante, né? Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência o raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai-me, meu Deus, na minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então novamente aqui saudando a todos os participantes. Deve entrar mais gente, mas saudando aqui quem entrou, saudando aqui, além dos meus irmãos do projeto, saudando o Cássio, a Cristiane, a Edileuza, minha irmã de consagração, a Eldrin, o Júlio, a Maiara, o Mauro, o Pedro Henrique, e aqueles que vão entrar também. Como que nós estamos fazendo, né? Nós vamos ter aqui mais ou menos 1 hora de colocação. Enquanto nós conversamos aqui, vocês podem interagir no chat à vontade, podem levantar questões, podem fazer comentários, podem participar. E aí, os nossos irmãos do projeto, né, a Flávia, a Sofia, a Marina, o Wallace, estão ali acompanhando, eventualmente comentando, enfim, mas acompanhando. E aí, após este período, né, o curso tem a previsão das 19h30 até as 21h, aí a gente abre para alguma conversa, para perguntas, para alguma discussão dentro do tempo. Mas nada impede que vocês já possam colocando perguntas, comentários no chat, e inclusive quando a parte aqui da aula terminar, a gente volta naquilo que eventualmente foi tratado no chat. Mas vamos lá, então. Então, aí a capa da apresentação. Para que universidade? Esse é o título da aula e é o título da apresentação. Vocês estão vendo atrás de você, atrás do título, uma foto da Universidade de Bolonha, né, fundada em 1088, que é considerada a primeira universidade do mundo, né? O próprio nome universidade vem aí dessa universidade. Embora possa se falar que existiu instituições supostamente de ensino superior anteriores a isso, em muitos lugares, pensamos aqui na Academia de Platão e outras instituições até anteriores, mas a ideia de universidade ela remonta à Universidade de Bolonha, no período escolástico, ali no ano de 1088. Pode passar, Flávio. Então é a pergunta, né? A primeira pergunta aqui que nós temos será que ainda precisamos das universidades? Essa é a pergunta que a gente coloca aqui, né? Provocando aqui a aula. Será que ainda precisamos das universidades? E antes da gente enfrentar essa questão, pode passar, Flávia. A gente vai ver aqui uma visão fora do nosso escopo aqui, de alguns pontos de vista, de algumas visões que não têm variadas, né? Então eu trouxe aqui 5 notícias, né? Um recorte, digamos, semi-aleatório que eu fiz, justamente para a gente perceber a diversidade de visões. Então, nós temos aqui o Elon Musk, que é considerado um dos homens mais ricos do mundo, que diz que faculdade é para diversão e não para aprender, né?
Embaixo tem a fonte aí. Um outro estudioso lá do Rio Grande do Sul vai dizer que a universidade hoje é uma presa da superespecialização, por exemplo, vai levantar essa questão, questionando aí o ensino fragmentado, alguma coisa assim. Já o reitor da Unicamp vai dizer que vai fazer uma outra colocação, que na pandemia o papel da universidade se mostra mais relevante do que nunca, chamando a atenção da universidade como local de produção de conhecimento, de serviço à população, enfim. Um outro pessoal lá dos Estados Unidos vão dizer que a universidade não precisa de professor, e estão propondo uma universidade, entre aspas, né? Não é exatamente isso, mas o título aqui é de propósito, né, da matéria, propondo uma instituição sem professores, né? A autocolaboração ali é suficiente para se aprender, enfim. E uma outra colocação de uma pesquisadora de uma universidade britânica, que vai dizer que o diploma não dá dinheiro, não é garantia de dinheiro, de segurança profissional, então há que se eventualmente procurar outros caminhos. Pode passar, Flávio. Então, resumindo, a universidade seria, resumindo aqui, lugar de diversão, não muito mais que isso. Uma outra visão, uma ênfase na questão da superespecialização em detrimento de um olhar mais integral sobre o conhecimento. A gente vai falar disso mais tarde. Depois, instituição fundamental para o bem-estar da população, particularmente durante a pandemia, organização que não precisa de professores e uma instituição que não traz garantia de se conseguir um lugar no mercado de trabalho. Então, repara que não é nem uma questão de pró e contra, são visões muito variadas, né? Não dá nem fazer aqui um consenso, aqui, achar um fio aqui. O que eu quero mostrar? Que justamente não há um consenso sobre o que é a universidade, ou se ela é importante ou não é, para que ela serve. Então, a gente tem aí uma visão muito variada sobre o que é, ou o que deveria ser, ou se é importante ou se não é, a universidade. Essa é a ideia que eu quis trazer aqui, uma variedade de visões, e eu poderia aqui ter trazido outros artigos com outras visões, mas a ideia é mostrar essa variedade. Pode passar. Mas, afinal, então, qual é o papel da universidade? Se tem essa visão tão caótica, né? Então, para responder essa questão, vamos recorrer à ajuda de 3 professores. Então, primeiro, temos aí João Paulo II, São João Paulo II, que vai nos ajudar um pouco a entender isso a partir de uma carta, de uma Constituição Apostólica chamada Ex Corde Ecclesiae, justamente em que ele vai falar sobre as universidades católicas, mas também sobre a universidade. Esse é um recorte que nós trazemos aqui. Depois temos a figura do cardeal Newman, cardeal John Henry Newman. Cardeal Newman, ele foi um anglicano, né? Viveu no século XIX, se converteu ao catolicismo, se tornou cardeal, um homem muito inteligente, proeminente. A título de curiosidade, não é um assunto aqui, mas quem tiver curiosidade, para quem gosta do Senhor dos Anéis, o cardeal Newman ele teve um pezinho, digamos assim, um dedinho ali de influência. A mãe do Tolkien, o Tolkien teve a conversão dele muito em função dos ensinamentos do cardeal Newman. Se a gente tiver curiosidade de pesquisar isso, só a título de curiosidade. Mas aqui nós vamos utilizar aqui a obra, a ideia de uma universidade, em que tem alguns textos em que ele vai falar sobre a questão da universidade. E por fim, temos uma terceira, temos aí, mais recente, o professor Borba, do Núcleo Fé e Cultura da PUC, esse está entre nós, né, o coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC, na minha opinião, um dos maiores pensadores católicos na atualidade. Também traz aí
um artigo que ele escreveu para a revista Comúnio, que é uma revista internacional. Tem um artigo no sentido acadêmico mesmo, sobre a universidade e a ruptura entre a ciência e a sabedoria. Então, ao longo da aula de hoje, todas as citações que a gente for fazer, elas são, né, respectivamente, desses textos que eu estou aqui mencionando, né? Então, essas são as referências que nós vamos utilizar para tentar entender um pouco, né, o papel da universidade, o que é a universidade, o que ela serve. Essas são as nossas referências que a gente vai utilizar na aula de hoje. Pode passar, Flávio. Então, começar. Então, primeira coisa que Papa João Paulo II vai falar, a questão da gaudium de veritate, a alegria de procurar a verdade. Então, o Papa vai ressaltar essa questão da alegria de se procurar a verdade. Pode passar. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, né? Que a tarefa da universidade é a procura contínua da verdade, a conservação e a comunicação do saber para o bem da sociedade. Então, ou seja, esse é o papel, né, da universidade, segundo o Papa nessa carta. Ou seja, a questão da procura contínua da verdade e a sua conservação e comunicação para o bem da sociedade. Então, a gente queria enfatizar que essa questão da verdade, a alegria de procurar a verdade, a alegria de se procurá-la, de se conhecê-la, de se conservá-la e comunicá-la para o bem da sociedade. Então, essa é a questão central que o Papa vai dizer aqui. Pode passar. Mas aí fica a pergunta, é possível separar a verdade, já que estamos falando da procura da verdade, da sua fonte? João Paulo II vai dizer que vai chamar a atenção para um dos papéis fundamentais da Universidade Católica. E aqui uma coisa interessante, você vai perceber que na medida que a gente vai falando aqui, vai passando os slides, fica muito difícil falar do papel da universidade sem entrar em questões que geralmente a gente associa ao mundo da fé. Então, pode passar. Ele vai falar o quê? Que a investigação da verdade, que é papel da Universidade Católica, a investigação da verdade a partir da certeza de já se conhecer a fonte da verdade, o próprio Deus. Ou seja, se é papel da universidade a procura da verdade, a investigação da verdade, você não pode separar isso da fonte. Nós falamos isso lá na primeira aula, né? Na primeira aula nós falamos, né? É possível, a verdade, eu preciso conhecê-la, né? Nós falamos, inclusive, que a encarnação do Verbo é o que nos garante poder fazer ciência, porque a verdade se manifestou entre nós. Então, como é que você vai procurar a verdade se eu não sei se ela existe, ou eu não tenho certeza se ela existe? Ou seja, não dá para você separar a procura da verdade da fonte dela. Então, ou seja, e aqui já temos uma provocação de que talvez a melhor maneira, ou a única maneira até, de realmente se procurar a verdade é fazer esse caminho já sabendo qual é a fonte, que é o próprio Deus. Esse é o ponto que o Papa aqui chama atenção. Pode passar. E aí temos uma citação aqui do texto, do texto que nós estamos usando aqui, a Ex Corde Ecclesiae. É uma honra e uma responsabilidade da Universidade Católica consagrar-se sem reservas à causa da verdade. Esta é a sua maneira de servir ao mesmo tempo a dignidade do homem e a causa da Igreja. Isso é um aspecto que eu queria enfatizar aqui, né? Ou seja, o Papa está dizendo aqui que buscar a verdade, consagrar-se à causa da verdade, não é só não é só algo que é próprio da Igreja, da evangelização, mas é também um serviço de dignidade humana.
Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Quando nós deixamos de procurar a verdade, estamos colocando em risco a dignidade humana, né? Ou seja, relativize a verdade, ou mesmo desconsidere a verdade, e mais cedo ou mais tarde você vai desacreditar o homem, você vai se perder do bem da humanidade. Esse é o ponto interessante aqui. Também nós vamos ver que o Cardeal Neumann fala uma coisa parecida, o Cardeal Neumann. Então, voltando aqui, esta é a sua maneira de servir ao mesmo tempo a dignidade do homem e a causa da igreja, a qual tem íntima convicção de que a verdade é a sua verdadeira aliada. Isso é uma coisa importantíssima, que a igreja não tem, isso é importante, a igreja não tem e nunca teve medo da ciência. Porque se Deus é a própria verdade e a ciência deve existir em função da verdade, de se procurar a verdade do conhecimento, não tem por que a igreja ter receio daquilo que a ciência pode encontrar, pode caminhar, pode investigar. Ou seja, a igreja tem íntima convicção, isso é importante, de que a verdade é sua aliada, né? Então, muito interessante isso. Pode passar. E aí nós temos, então, agora vamos ver um pouquinho o que o Cardeal Neumann nos fala. Pode passar. Você tem um delay aqui, mas tudo bem. Então, a primeira coisa que ele vai dizer, a universidade é um lugar onde se ensina conhecimento universal. Esse é um ponto fundamental. E, portanto, ela deve ser capaz de integrar todas as áreas de conhecimento, o que inclui o conhecimento sobre o divino. Então, a primeira coisa importante é que a universidade ela deve abarcar todas as áreas de conhecimento, né? E aí fica a questão: é possível fazer conhecimento universal? O próprio nome universidade, né? Tem universal no seu termo. É possível ensinar conhecimento universal retirando o conhecimento sobre Deus, né? O conhecimento sobre o divino? Será, ou seja, é o que ele levanta, né? Não faz parte da história humana, né? Ele vai dizer, não está aqui nos slides, mas ele vai dizer o Cardeal Neumann. O conhecimento de Deus não é um testemunho da história também, né? Não temos relatos, não temos tantas coisas, né? Então, como é que você vai oferecer conhecimento universal se você retira uma parte desse conhecimento? E ele vai mais longe. O conhecimento de Deus, admitindo sua existência, ou seja, se nós admitimos que Deus existe, se admitimos que o divino existe, que há um Criador, há uma consequência disso. Ou seja, o conhecimento de Deus não é apenas um conhecimento como qualquer outro, mas admitindo que Deus existe, que há uma criação, esse conhecimento de Deus, ele não é só mais um conhecimento, mas ele abarca, integra e absorve todos os outros. Ou seja, o conhecimento sobre Deus não é simplesmente mais um aspecto do conhecimento, mas ele é pressuposto de todos os outros. Porque se Deus existe e criou todas as coisas, não se pode pensar a realidade sem considerar aquele que criou a própria realidade. Pode passar. E aí ele vai dizer o quê? Que não é possível a universidade, isso é interessante, realizar integralmente sua missão, ou seja, propor um conhecimento que seja realmente universal sem a ajuda da igreja. Então, ou seja, se é papel da universidade, está até no nome dela, oferecer um conhecimento que seja universal, não é possível ela realizar isso sem a ajuda da igreja, justamente para que a igreja possa ajudá-la a compreender a universalidade e a integralidade do conhecimento e as suas relações entre elas, entre as diversas áreas. Pode passar. E temos uma citação
do cardeal. Ele vai dizer, é fácil dividir o conhecimento em humano e divino. Tipo, vamos separar, né? Então, que é um pouco a proposta do iluminismo, por exemplo, né? Tipo, o ser humano, pela sua razão, vai conhecer todas as coisas e se o divino existe ou não existe, isso não importa e não faz diferença no progresso da humanidade. Ele vai dizer, é fácil dividir isso, supostamente. O conhecimento em humano e divino, secular e religioso. E dizer que vamos nos referir a um sem interferir com o outro. Mas, na realidade, isso é impossível. E aí ele vai dizer, se começarmos a despedaçar o divino, em breve destruiremos todo o círculo do conhecimento secular. O professor Wallace falou um pouco para nós sobre isso, quando a gente falou sobre pós-verdade, né? Pós-verdade e relativismo. Quer dizer, a gente pode, eu até ousaria dizer aqui, que retire o divino do seu lugar e mais cedo ou mais tarde você vai tirar o humano do seu lugar. No fundo, é isso que ele está dizendo. Né? Se nós desprezamos, despedaçamos, desconsideramos o divino como algo que não tem relevância ou não é fundamental, mas tão mais tarde a gente perde a noção da humanidade. Então é isso que o cardeal está chamando a atenção aqui. Então vocês percebem que a gente, talvez muitos de nós ouvimos isso, aprendemos isso na faculdade, né, de que universidade não tem nada a ver com igreja, com coisa de igreja, com fé, com a revelação, mas a gente começa a perceber aqui uma outra abordagem, né, de que talvez para a universidade cumprir a sua missão naquilo que lhe é própria, ela não tem como separar-se desse olhar integral, sem com isso não prejudicar aquilo que lhe é próprio. Né? Pode passar. Então, a universidade, por meio da difusão e expansão do conhecimento, e aí esse é o segundo ponto, né? Então, primeiro ele falou sobre o conhecimento universal, né? A papel da universidade o conhecimento universal. Pode passar, Flávia. Isso. Então, o segundo ponto é que a universidade, por meio da difusão, expansão desse conhecimento universal, ela também pode ajudar a formar pessoas íntegras. Esse é um ponto muito interessante. A igreja está interessada no bem que ela pode proporcionar aos alunos, por meio da literatura, da arte, da ciência, da técnica. Você vê que aqui assim, é quase é quase oposto ao que o Elon Musk, por exemplo, falou, né? Às vezes como lugar de diversão, né? Uma coisa ali, você está ali para curtir. Ele não diz só isso, né? Na verdade, ele fala que também pode ajudar as pessoas a fazer tarefas e tal, mas ele realmente reduz o valor. Agora, olha a diferença do que o Cardeal Lima está dizendo, que a universidade ela tem condições de ajudar as pessoas a caminhar em direção ao bem, ou seja, o conhecimento universal, aquilo que é próprio da literatura, da arte, da técnica, da ciência, pode ajudar as pessoas a serem íntegras. Né? O conhecimento ele pode ajudar as pessoas na direção do bem. Né? Tanto o conhecimento que nos ajuda a nos conhecer a nós mesmos, como o conhecimento que também nos ajuda a conhecer a realidade e, ao conhecer a realidade, contribuir na direção do bem. Então, aqui a gente já vê uma questão moral. O conhecimento ele tem uma implicação moral, né? Ou seja, o conhecimento ele não é uma coisa neutra. Né? O que você pretende fazer com esse conhecimento? O que esse conhecimento que você quer adquirir numa universidade, você quer usar isso para quê? Então, é isso que o Cardeal Lima está chamando a atenção aqui, e a universidade pode contribuir com isso. E eu coloco a palavra pode de propósito, porque não necessariamente ela vai fazer isso, mas ela pode fazer. Ela tem essa potencialidade de ajudar
na condução do bem. O Papa falou isso lá atrás também, né, quando ele diz que a busca da verdade também, a busca, a conservação e a transmissão deve servir ao bem da sociedade. Então, a gente pode contrapor aqui. Pode passar, Flávio. Agora, e aí o professor Borba vai nos trazer um outro olhar. Ele vai dizer que cabe à universidade realizar uma síntese entre ciência e sabedoria. Olha que coisa interessante. A universidade seria o lugar adequado em que ciência e sabedoria deveriam ser integradas. Pode passar. Ele vai dizer o seguinte: se espera da ciência que ela seja capaz de oferecer indicações úteis para a vida das pessoas e para a organização da sociedade. Ou seja, que ela esteja associada à sabedoria. Então, aqui uma coisa importante, a palavra útil aqui, ela não tem a ver com utilitarismo, tá? Não tem nada a ver com utilidade no sentido frágil, pensar aqui de atender o interesse de mercado, qualquer coisa do tipo. Não, mas útil justamente pensando na utilidade para a sociedade, e pensando aqui na sabedoria. Pode passar. E aí o professor vai nos definir o que é sabedoria, para o contexto que estamos tratando aqui. Ele vai dizer que sabedoria é a capacidade de atribuir sentido para a realidade, discernindo a partir daí o significado de cada fenômeno particular. Ou seja, a realidade ela tem um sentido, né? Então a sabedoria ela tem relação em dar sentido para a realidade, dar sentido para a vida. Pode passar. Capacidade de situar o aqui e o agora em um contexto mais amplo de realização da pessoa. Ou seja, o aqui e o agora, ele não existe simplesmente em função do aqui e do agora. Mas o aqui e o agora, ele deve estar situado num contexto mais amplo, no contexto de desenvolvimento das pessoas, de desenvolvimento da sociedade, né? Ou seja, o que eu estou vivendo hoje? Como é que aquilo que eu estou vivendo hoje se relaciona com a minha vida para frente, né? Ou seja, aqui eu não vai dar para entrar muito nisso, mas aqui ele está fazendo um pouco um contraponto a ideia muito forte dos pensadores empiristas mais radicais, como Sartre, por exemplo, que vão quase que absolutizar o momento, né? Ele vai dizer que não é isso, né? A vida tem um sentido. Então, aqui o agora deve estar ordenado em vista de um sentido da minha vida. O que eu quero da vida? Para onde eu estou caminhando, né? E aí ele faz uma citação. Pode passar, Flávio. Ele vai dizer o seguinte: consideramos uma pessoa sábia quando esta é capaz de indicar um caminho que nos leva da realidade presente até o nosso destino, entre aspas, aqui. Que é o quê? O que é esse destino, que não é bem destino aqui, naturalmente, né? O destino não é algo que está dentro da nossa visão cristã, por isso que ele mesmo coloca entre aspas, as aspas que o autor coloca. O que é aqui? Até a realização mais completa possível de nossa humanidade. Então, a sabedoria, ela tem relação o quê? Com a nossa realização, com o nosso desenvolvimento e, para usar um termo caro na tradição cristã, com a nossa vocação. O que faz o ser humano ser feliz? Verdadeiramente feliz? É compreender a sua vocação. Que no sentido mais profundo podemos dizer que é a vocação à santidade, que é a vocação à união com Deus, que é a vocação à adoração a Deus, mas no sentido um pouco mais temporal é a
a vocação no sentido de descobrir aquilo que faz sentido na minha vida, aquilo que é a minha aptidão profissional, o meu estado de vida, né? Aquilo que diz de mim, né? Aquilo que faz eu ser mais eu. Ou seja, a pessoa sábia seria aquela que nos ajuda a sermos mais nós mesmos, né? Aqui a gente lembra um pouco da frase de Santo Agostinho, né? Quando ele vai dizer, quando ele vai questionar, né? Ele vai questionar: quem sou eu? Né? Ele põe essa pergunta. Ele mesmo responde: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Né? Então, podemos dizer que a pessoa sábia é aquela que nos conduz a sermos cada vez mais aquilo que Deus pensa de nós. E ele está dizendo o que aqui? Que a ciência tem relação com isso. Né? A ciência tem um papel nisso. Pode passar. Volta aí. Isso aí, pronto. Ele vai dizer o seguinte: o pleno desenvolvimento das ciências implica num horizonte sapiencial, horizonte de sabedoria, no qual esta pode ser inserida, assim como uma sabedoria adequada ao mundo contemporâneo necessita do conhecimento científico. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: não dá para separar uma coisa da outra pensando na sociedade, na humanidade, no progresso da humanidade. A ciência tem um papel importante nisso, mas a ciência mas esse papel da ciência só faz sentido quando há um sentido, né? Porque a sabedoria é exatamente aquilo que vai dar sentido à realidade. Ou seja, a ciência, aquilo que é próprio da ciência, sem um sentido, ela perde sentido, para ser redundante, né? A ciência fora de um sentido perde sentido, né? Portanto, tem que existir o quê? Uma síntese entre a ciência naquilo que lhe é próprio e a sabedoria, que é justamente o que vai dar sentido, que vai dar sentido para a ciência naquilo que é próprio da ciência. E aí, continua o professor, ainda mesmo, isso, Flávio. Essa síntese entre sabedoria e ciência é uma das atribuições específicas da universidade. Aquilo que a distingue de outros centros de pesquisa e de formação. Então, ou seja, seria um papel da universidade, um papel próprio da universidade, ser um espaço em que sabedoria e ciência se encontram, ou deveriam se encontrar, e dessa forma a ciência poderia realizar de forma mais plena e perfeita a sua missão. Mas será que o professor Barba também acha que o cristianismo tem um papel nisso? Pode passar. Ele vai dizer, o professor, que uma das contribuições fundamentais do cristianismo para a universidade, na atualidade, é a proposta de um otimismo realista. Esse é um ponto que eu acho interessantíssimo. Ou seja, o cristianismo, embora seja uma religião que nos aponta para a eternidade, né? Cristo veio ao mundo, né? E abriu as portas para a eternidade. O cristianismo, a fé é próprio da fé cristã nos ensinar a ter os pés na realidade. Isso é uma coisa muito importante, né? Se tem uma questão que a fé nos ensina quando verdadeira fé é nós termos os pés no chão. De modo que, e aí os pés no chão, mas um coração cheio de esperança. E daí essa questão de um otimismo, otimismo, né? Ou seja, um otimismo que é contrário ao pessimismo, mas realista. Pode passar. E o professor traz uma citação que vale a pena a gente ler com muita calma. Vai dizer o professor: o otimismo cristão não é um esforço voluntarista. Não é meramente uma coisa da nossa força, meramente não é simplesmente a gente fazer um esforço para conseguir as coisas, ou uma construção ideológica, ou seja,
não é simplesmente uma causa, não é simplesmente correr atrás de causas, mesmo que boas. Não é simplesmente viver a partir de ideias, mas o otimismo cristão é a esperança daqueles que já viram o despontar do amor e da bondade de Deus acontecendo entre eles. Gente, isso aqui é fantástico. Por que nós somos otimistas? Porque a experiência do amor infinito de Deus que veio a nós, o Wallace falou isso para nós um pouco na primeira aula, ela nos traz esperança. Né? E como diz o Papa Bento XVI, numa encíclica própria sobre isso, chamada Espe Salvi, vale a pena ler, ele vai dizer que a esperança cristã ela não decepciona, né? Ela é garantida. Né? Isso é muito interessante. Eu vou fazer um paralelo aqui. Tem uma série que dá para assistir, fazer aqui uma propaganda curta aqui de uma série chamada The Chosen. Acredito que seja a melhor série já filmada, está sendo filmada ainda, sobre Jesus, sobre os evangelhos. Né? É uma série filmada na perspectiva dos apóstolos. E eu nunca me esqueço, eu vou dar um spoiler aqui, mas também está na Sagrada Escritura, mas é muito interessante que tem que na segunda temporada tem... Na primeira temporada tem um episódio em que Jesus encontra a samaritana, né? Aquela passagem da samaritana que a gente conhece. Mas é muito interessante porque tem uma hora que ele está falando com ela, né? E ele diz, né? Como está no texto sagrado, né? Que as pessoas poderão adorar em qualquer lugar, não haverá mais necessidade de adorar na Samaria ou em Jerusalém. Os adoradores adorarão em espírito e em verdade. E aí no episódio tem uma hora que ela pergunta para Jesus, ela fala assim, mas você promete? E ele diz, eu prometo. É muito interessante porque Jesus é o único que realmente poderia prometer alguma coisa 100% garantida. Ninguém neste mundo pode prometer qualquer coisa com absoluta garantia de cumprimento. E Jesus, quando ali, né, quando ela pergunta para ele, você promete? Ele é o único que pode prometer e realmente cumprir. E é isso que o professor Barba está falando aqui. A experiência com o amor na pessoa do Cristo, que é o próprio amor, ela nos permite experimentar uma esperança totalmente diferente, que nos permite ter um otimismo com os pés no chão. Então, continuando aqui o texto, ainda na citação, esta esperança é o testemunho que o cristianismo pode e deve dar para a ciência e para a universidade na atualidade. Pois para se buscar a sabedoria, é necessário ter razões adequadas para crer que o ser humano e a realidade podem estar destinados ao bem. Meus queridos irmãos, se não há sentido, se nós não temos um sentido na vida, não há porquê e não há nenhuma garantia, não há nenhuma razão razoável de se procurar o bem. Há um filósofo cristão chamado Jacques Maritain, no processo de beatificação. Ele era ateu e muito inteligente. E chega uma hora que ele chega numa conclusão lógica como ateu. Ele fala, olha, se não existe alguma coisa para além desta realidade, se a vida é puramente matéria infinita e não há mais nada além disso, não há nenhuma razão lógica para realmente procurarmos o bem. Ou seja, se não há algo para além, não há um sentido em buscar o bem. O bem é simplesmente uma construção social. Ele chega a essa conclusão e ele faz um pacto de sangue com a esposa dele, na época namorada, a Raíssa, os dois eram ateus. Se eles não encontrassem, dentro de algum tempo, alguma coisa, não encontrassem um sentido para a vida, os dois iriam se suicidar. Ou seja, é exatamente isso.
é o sentido que nos faz compreender que vale a pena procurar o bem. Tem que existir uma razão adequada para isso. E a esperança cristã, a esperança que nós temos no amor que veio a nós, ela nos garante isso. É isso que o professor Borba está dizendo. Pode passar. Então, recapitulando, né? A gente passou aí por 3 autores. Então, cabe à universidade: 1. A procura contínua da verdade. 2. A difusão de um conhecimento que seja universal. 3. A realização de uma síntese entre ciência e sabedoria. Então, aqui, vamos parar um pouquinho aqui nessa tela. Então, pensando na universidade em si, na universidade como universidade, independente de qualquer coisa, é isso que a gente tira desses slides. A universidade, cabe a ela procurar a verdade do conhecimento, a verdade da ciência. Cabe à universidade difundir um conhecimento que seja universal, ou seja, que contemple a integralidade do conhecimento, e cada área vai investigando naquilo que lhe cabe, né? E aí, aos poucos, o ser humano vai compreendendo a realidade, aos poucos, a partir de cada área, a partir de cada aspecto, mas sempre considerando o todo. Até a gente lembra aqui daquilo que, lá do primeiro slide, né, que o professor questiona, a questão da superespecialização. Acho que dá para fazer um paralelo aqui, né, entre aquele professor e o que a Johnny está dizendo, né, de que não se pode perder de vista o todo. E terceiro, a realização de uma síntese entre ciência e sabedoria. Porém, a gente viu, mas aí é que está, a universidade, ela dá conta de fazer isso sem a contribuição da fé? Talvez não. Pode passar, Flávio. E aí, então, a gente faz aqui uma segunda síntese, que são as questões que a fé cristã levanta sobre a universidade. Aqui vocês estão vendo uma imagem do Papa Francisco discursando para o pessoal da Fundação Gravissimo Educationis, uma fundação que o Papa criou há alguns anos, justamente que tem o papel de aprofundar a questão da missão da educação católica para o mundo, né? Então, é um discurso que o Papa faz aqui para os membros desse organismo vaticano. Pode passar. Então, vamos ver aqui algumas questões, fazendo aqui uma segunda síntese, que são questões atreladas ao slide anterior, que nós falamos, que nós sintetizamos os 3 papéis da universidade, 3 questões fundamentais da universidade, mas que são questões que a fé especificamente pondera. Então, primeiro, a investigação da verdade e a certeza de já se conhecer a fonte da verdade. Ou seja, se cabe à universidade procurar a verdade, ela vai ter dificuldade de fazer isso se ela desconsidera que a fonte da verdade já é conhecida, que é o próprio Deus. E é a fé cristã que aponta para isso. Outro, integração das diversas áreas do conhecimento, inclusive sobre o divino, ou seja, não dá para propor um conhecimento universal se nós desconsideramos um aspecto que não é só importante, mas é um pressuposto para os demais. Se a gente pressupõe que Deus existe, se Deus existe e criou tudo, você não pode querer conhecer a realidade sem investigar, sem conhecer aquele que criou a própria realidade, né? Então, esse é o segundo ponto. Outro, e a questão também do desenvolvimento de bons hábitos morais e intelectuais, né? Ou seja, a igreja se interessa pela universidade também porque ela pode o conhecimento próprio da universidade pode contribuir para o desenvolvimento de bons hábitos morais e intelectuais. E, por fim, a fé cristã aponta para a questão de um otimismo realista,
né? E esse otimismo realista é muito importante pensando no percurso, na missão da ciência. Então, nós vimos aqui 4 questões que a fé cristã especificamente levanta e que nos parece indispensáveis, pensando naqueles 3 aspectos da missão da universidade. Pode passar. E é por isso que nós temos as universidades católicas. Hoje nós falamos de universidade católica, né? Nós temos universidades seculares e católicas, mas é importante frisar, e eu trago de novo aqui a imagem da Universidade de Bolonha, justamente para dizer que é o seguinte, esse termo universidade católica é próprio do nosso tempo. Mas quando foram criadas as universidades, num primeiro momento eram católicas, você não tinha essa discussão. Ou seja, a própria igreja é que vai incentivar a criação das universidades por conta do que nós falamos aqui, né? Pode passar. Então, a igreja, portanto, com base no que nós aqui a gente foi refletindo, a igreja, portanto, oferece uma contribuição fundamental e indispensável às universidades. Então, a gente está aqui trazendo uma provocação. Não é só uma contribuição importante, oportuna, mas indispensável às universidades. Depois, por essa razão, ela se ocupa há séculos, né? Está aí quase 1000 anos já. Ela se ocupa há séculos com a criação e a administração de universidades católicas por todo o mundo. Então, ou seja, são por essas razões e outras que a gente poderia trazer aqui que a igreja ela se propôs lá atrás, né, e continua fazendo isso, em atuar no campo das universidades. Pode passar. E aí, então, falando agora um pouco mais especificamente sobre a Universidade Católica, o Papa João Paulo II, nesse mesmo documento que a gente está aqui tratando, a Ex Corde Ecclesiae, ele vai destacar 3 questões fundamentais que uma universidade católica precisa observar. Pode passar. Então, primeiro, a abertura às realizações promissoras do futuro. Então, o Papa vai dizer que uma universidade católica ela deve estar atenta a essa questão do progresso. Pode passar. E aí temos uma citação aqui. Vai dizer o Papa: a Universidade Católica está inserida na sociedade humana. Para a realização do seu serviço à Igreja, ela é solicitada a ser instrumento cada vez mais eficaz de progresso cultural. Olha que interessante. No serviço que ela presta à Igreja, já que estamos falando agora especificamente de Universidade Católica, é próprio da Universidade Católica o quê? Ser um instrumento cada vez mais eficaz de progresso cultural, quer para os indivíduos, quer para a sociedade. Então, o Papa vai chamar a atenção do desenvolvimento, do progresso da ciência, da técnica, de que se avance, né, com o conhecimento naquilo que é próprio do mundo acadêmico, do mundo científico. Pode passar. 2. Corajosa imaginação. Olha que interessante isso, né? Pode passar. Vai dizer o Papa: a Universidade Católica insere-se no sulco da tradição, nós já falamos isso, né? Que remonta à própria origem da universidade, como instituição, e revelou-se sempre um centro incomparável de criatividade e de irradiação do saber para o bem da humanidade. Deixa eu fazer aqui uma propaganda da próxima aula. Nós temos a professora Marina aqui, está entre nós, né? Nós chamamos do projeto. Na próxima aula, nós vamos ver isso especificamente sobre a contribuição de inúmeros cientistas na história da Igreja, né? Como vários cientistas que tiveram relação com a Igreja, muitos inclusive foram religiosos, contribuíram com coisas absolutamente relevantes no campo da ciência. Então, aqui
fazer aqui a propaganda, né, da aula da nossa irmã. Então, não percam. Próxima aula, a Marina vai falar sobre isso com muito cuidado, sobre como na história da igreja os cientistas muitas vezes católicos mesmo, participaram e tiveram essa corajosa imaginação para se avançar na ciência. Então, o Papa chama a atenção de que isso é muito importante e é próprio da Universidade Católica. Terceiro, rigorosa fidelidade. Então, nós falamos de abertura ao progresso, falamos de criatividade, mas também a questão da fidelidade e uma rigorosa fidelidade. Fidelidade ao quê, Marcos? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem da sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que é o órgão vaticano, né? o dicastério vaticano. Né? No Vaticano a gente não chama de ministérios, a gente chama de dicastérios, mas seria a mesma coisa. O dicastério é o órgão vaticano que é responsável por zelar pela ortodoxia da fé. Pode passar, Flávio. Então, ele vai dizer, desta sua relação essencial com a igreja, então a primeira coisa que ele vai chamar, a Universidade Católica é católica. E ela tem que permanecer, ela tem uma relação essencial, não uma relação acidental, uma relação qualquer. É uma relação essencial. Ela faz parte da igreja. Então, dessa relação essencial com a igreja, deriva, ou seja, uma consequência, a fidelidade da universidade como instituição à mensagem cristã. O reconhecimento e a adesão à autoridade magisterial da igreja em matéria de fé e moral. Tem uma máxima que os papas sempre vão dizer, a igreja sempre vai dizer, que é o seguinte: nem tudo que é tecnicamente possível é moralmente lícito. Ou seja, se nós falamos sobre progresso cultural, que é próprio do papel da Universidade Católica, se nós falamos de criatividade, e até corajosa criatividade, corajosa imaginação, esses dois aspectos devem considerar o terceiro, ou seja, a fidelidade à fé e à moral. Ou seja, a ciência, para que se desenvolva, e pensando na universidade como lugar próprio disso, ela deve conciliar criatividade, progresso e, ao mesmo tempo, fidelidade àquilo, à fé e à moral. E por que isso? Porque se o Papa Paulo VI, no discurso que ele fez à ONU, ele vai chamar a atenção de uma questão muito interessante, que a igreja é perita em humanidade. Ninguém entende mais de humanidade do que a igreja. Então, nesse sentido, a importância de haver uma interdependência entre esses três aspectos garante o quê? Garante um progresso, garante o avanço da ciência, respeitando a dignidade humana, respeitando a sacralidade da vida humana, respeitando o bem da humanidade, né? Eu não trouxe isso aqui nos slides, pode ser tema de um outro curso. A gente pensar que o professor Barba fala isso naquele artigo que eu mencionei, depois eu vou compartilhar com vocês o artigo, que ele fala sobre ruptura de ciência e sabedoria. Ele vai dizer que quando a gente perde a noção da sabedoria, a ciência deixa de se curvar à realidade, ou seja, de tentar compreender os fenômenos, compreender a realidade, para querer manipulá-los, para querer dominá-los, né? Então, por isso a importância da fidelidade, combinada com a criatividade e com a abertura ao progresso. Justamente para que o avanço da ciência, da técnica, da tecnologia, enfim, possa respeitar a dignidade humana. Pode passar, Flávio. Então, dessa forma, posso dizer, e aqui já estamos concluindo, que a Universidade Católica tem como missão perseguir os objetivos legítimos de uma universidade, que a gente tentou trazer aqui, de forma mais perfeita e integral, a fim de testemunhar perante as demais instituições de ensino superior
o amor e o zelo pela verdade do conhecimento, respeitando o rigor científico e a própria realidade. Então, esse seria um papel da Universidade Católica. Pode passar. E a gente fecha com essa citação, ainda da encíclica do João Paulo II. A finalidade é fazer com que se realize uma presença, por assim dizer, pública, constante e universal do pensamento cristão, em todo o esforço dedicado a promover a cultura superior, e, além disso, a formar todos os estudantes de modo a que se tornem homens e mulheres verdadeiramente insígnes pelo saber, prontos a realizar tarefas responsáveis na sociedade e a testemunhar a sua fé perante o mundo. A gente pode voltar nesse ponto, né? Então, qual o efeito esperado, digamos assim, né, da Universidade Católica? Formar homens e mulheres que amem o saber, né? A gente lembra aqui da palavra filosofia, que quer dizer amor à sabedoria, né? Amigo da sabedoria, prontos a realizar tarefas responsáveis na sociedade. Então, a gente lembra sempre dessa questão do bem, né? Da sabedoria, do sentido, e claro, testemunhar a sua fé perante o mundo. Então, esse é, digamos assim, o papel da Universidade Católica. Então, nós, ao longo dessa aula, né, dessa palestra, a gente procurou mostrar um pouco, né, o papel da universidade, trazendo aqui um olhar que a fé cristã aponta para nós.